Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje nós vamos aprender como calcular a concentração comum, a molaridade e a densidade de uma solução. Vamos começar pela concentração comum. A concentração comum geralmente é dada em gramas por litro, mas pode ser uma outra unidade de massa pelo volume. Para calcular, nós vamos usar a fórmula. Concentração é massa sobre volume, só que é a massa do soluto pelo volume da solução. O que é soluto e o que é solução? O soluto é quando nós misturamos dois componentes e aquele que está em menor concentração vai ser o soluto. Por exemplo, se eu pegar e colocar um pouquinho de sal na água, o sal ele vai solubilizar na água, não é? E ele está em menor concentração. Então, o sal vai ser o soluto e a solução vai ser o sal e a água. Se eu pegar dois líquidos, água e álcool, se o álcool estiver em menor concentração, né, tiver mais água do que álcool, então o álcool é o soluto, então precisaria da massa dele e o volume da solução. Lembrando que o volume da solução, se for dois líquidos, nós temos que somar os dois. Então, o volume no caso de água mais o volume do álcool, tá? Então, concentração comum é sempre massa do soluto pelo volume da solução. Vamos fazer um exemplo. Então, se eu misturar 10 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, em 100 ml de água, então nós vamos ter a concentração comum de... Pega a fórmula e nós vamos colocar a massa do soluto, que é 10 gramas, pelo volume. Se eu quero a unidade em gramas por litro, vou passar o volume para litro. Então, é só dividir por 1000. Então, vai ficar 10 dividido por 0,1. Se eu quisesse em gramas por ml, então nem precisava dividir aqui por 1000. Tá? É sempre a unidade que o exercício pedir. Então, nesse caso, eu quero em gramas por litro, então eu dividi o volume para 1000. Então, dividindo vai dar 100 gramas por litro. O que isso significa? Significa que se eu pegar 1 litro de solução, ele vai ter 100 gramas do soluto, no caso aqui, o NaCl. Tá? Se fosse 2 líquidos, pega a massa só do soluto e o volume, lembra de somar o volume desses 2 líquidos. E aí, faz a divisão, você vai encontrar a concentração comum. O outro tipo que nós temos é a molaridade ou concentração em mol por litro. Para calcular, nós vamos usar aqui uma letra M no lugar do C e vai ser número de mol, que é esse Nzinho, pelo volume. Do mesmo jeito do anterior, a parte de cima sempre vai ser do soluto dividido pelo da solução. Então, é número de mols do soluto e volume da solução. A maioria dos exercícios vão dar para a gente a massa. Para passar de massa para número de mol, nós precisamos da massa molecular. Então, você calcula essa massa molecular e pode utilizar a fórmula para calcular ou uma regra de 3. Então, a fórmula é número de mol, massa por massa molecular, ou faz uma regra de 3 simples. É o que você achar mais fácil. Eu gosto de usar mais a regra de 3. Faz a regra de 3 e depois substitui aqui na fórmula. Vamos fazer um exemplo. Misturando 34,2 gramas de C12H22O11 em 2.000 ml de água. Qual a concentração em mol por litro? Eu quero a concentração em mol por litro. Então, minhas unidades tem que estar o número de mol e o volume tem que estar em litro. Aqui ele já deu para a gente a massa molecular, que é 342 gramas por mol. Mas se não desse essa massa molecular, nós podemos pegar lá na tabela periódica o valor do carbono, então tem a massa lá do carbono, multiplica por 12. A massa do hidrogênio multiplica por 22. A massa do oxigênio multiplica por 11. Soma tudo e vai dar os 342 gramas por mol. Com esse valor, nós podemos fazer a regra de 3 ou usar a fórmula. Vou fazer por regra de 3. Por regra de 3, nós pegamos 342 gramas está para 1 mol. Só que nós não temos 342 gramas, nós temos
34,2 gramas. Então, 34,2 gramas corresponde a X. Então, resolvendo, nós vamos ter 0,1 mol. Então, agora é só substituir na fórmula. Então, para encontrar molaridade ou concentração em mol por litro, nós vamos pegar o N, que nós calculamos aqui, dividido pelo volume. Lembrando que o volume tem que estar em litro. Como eu dei aqui 2.000 ml, é só dividir por 1.000, então nós vamos ter em litro. Então, vai ficar 0,1, que nós encontramos aqui, dividido por 2 litros. Então, vai dar 0,05 mol por litro. Isso significa que em cada 1 litro dessa solução, nós vamos ter 0,05 mols de C12H22O11. Agora vamos ver a densidade. A densidade geralmente é em gramas por ml, mas poderia ser em gramas por litro também. Ela pode ser calculada para uma solução ou uma substância. Nós temos que tomar muito cuidado para não confundir ela com a concentração comum, porque a fórmula também é massa sobre volume. A diferença é que na concentração comum era massa do soluto pelo volume da solução. Agora a densidade nós vamos pegar a massa da solução pelo volume também da solução. Tá? Então, não é só do soluto e o volume da solução. Pega a solução inteira. Então, eu tenho que somar a massa de cada um dos constituintes dessa mistura. Um exemplo. Uma solução foi preparada adicionando-se 10 gramas de soluto em 100 gramas de água. O volume, após diluição completa, foi de 100 ml. Qual a densidade em gramas por ml? Então, eu quero em grama por ml. As massas estão em grama e o volume também está em ml. Então, eu não preciso aqui converter nenhuma unidade. Como é massa pelo volume e a massa da solução, então eu tenho que somar os 10 gramas do soluto com 100 gramas de água, que é o solvente. Então, vai ficar 10 mais 100 dividido por 100. Se fosse a concentração comum, ia ser só 10 dividido por 100. Mas esse a gente tem que colocar a massa da solução inteira. Então, por isso que teve que somar o 10 com o 100. E aí, nós vamos ter uma densidade de 1,1 gramas por ml. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E se você quiser ter aulas comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus contatos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!